Senhor presidente Telmário, queria primeiro dizer que ontem estivemos lá com o presidente Lula e ele nos pediu que lhe desse um abraço. Você falou também em relação à senadora Vanessa, e fomos lá levar solidariedade, fomos lá discutir o momento que o país vive. E, obviamente, eu já fiz um pronunciamento muito duro aqui sobre esse ambiente que o Brasil está metido, que é bom por um lado, porque nós vamos ter um país melhor, é fundamental o combate à corrupção, mas eu vejo que tem autoridades, pessoas que ocupam funções públicas, agindo fora do que estabelece a lei, no afã, às vezes, de ganhar manchete de jornal e numa relação que, se não é crime, é pelo menos ilegal. Essa coisa de escolher quem você desmoraliza, escolher quem você investiga, e isso é um equívoco, é um grave erro. Mas, enfim, hoje eu não vou tratar desse tema, só queria passar um abraço que ele mandou, inclusive para a senadora Vanessa também, e estamos certos de que devemos confiar na justiça e o resultado virá com o tempo, certamente. Mas eu queria cumprimentar a senadora Vanessa pelo pronunciamento e a parte do senador Cristóvão. Óbvio, tem dois temas, grandes pensadores no mundo falam que nós vamos ter que discutir durante os próximos anos e décadas. A mudança do clima, o aquecimento global, que é o risco na vida no planeta, e essa questão das previdências. É incrível como são coisas distantes, porque no Brasil mesmo estamos vivendo um pouco mais, isso é muito bom, a mudança na relação de trabalho, mas eu participei de uma reunião com o ministro Nelson Barbosa, com a minha bancada, mas, sinceramente, o problema que eu vejo é o seguinte: o próprio período do governo da presidenta Dilma, ela já está entrando no seu 6º ano. E eu posso perguntar, é o momento? É para responder à crise econômica que nós estamos vivendo? A resposta tem que ser objetiva. Não, não é. É para atender uma expectativa do mercado, porque a proposta que estão querendo fazer de previdência é para entrar em vigor daqui a 10 anos. Tudo bem, podíamos ter feito há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Devemos fazer. O que eu não concordo é que, mais uma vez, tem duas situações muito equivocadas nesse debate. Primeiro, que ele não vai mudar nada do ponto de vista da economia imediatamente. Aí falam que vai mudar a expectativa do mercado para o futuro. E a segunda é que é um sinal muito ruim para a sociedade. De novo, nós vamos ficar debatendo aqui se o salário que o pescador ganha no defeso, se o salário do trabalhador rural ganha, se a mulher tem que trabalhar o mesmo tanto que o homem, e por aí vai, quando somos bem diferentes na função, inclusive, dentro da família. Eu acho que isso são os equívocos, porque não é possível que a gente, de novo, tenha um desvio de foco dessa história da crise econômica. Eu vi o filme agora, que o Brad Pitt, inclusive, está aí indicado para Oscar, tudo, chamado A Grande Aposta, que retrata a escravidão que o mundo vive em relação a esse bendito ou maldito mercado. É uma vergonha. Ele retrata a crise de 2008, aquela quebradeira do mercado imobiliário. Vale a pena ver, porque não é uma coisa feita por um roteiro de alguém que não entende. É feito dentro de Wall Street, é feito dentro desse jogo, dessa jogatina, que é a vida da gente em relação aos interesses econômicos. Os bancos, os grandes conglomerados econômicos, os apostadores na desgraça de um povo para poder tirar dinheiro. O filme é esclarecedor. Eu vou ver novamente, porque ele é muito denso, mas é uma coisa que você não consegue parar de assistir e depois fica se perguntando. O Brasil se desviou daquela crise de 2008 porque o governo do presidente Lula tomou as medidas certas. Sabe o que é que o governo do presidente Lula fez lá? Botou mais dinheiro na mão dos pobres. Dinheiro na mão do pobre vai para onde? Primeiro vai para atender suas necessidades, de sua família. Eu falo sempre uma frase que o presidente Lula já repetiu muitas vezes, que
pouco dinheiro na mão dos pobres é distribuição de renda. Mas, obviamente, dinheiro na mão do rico é concentração de renda. Por que que o Brasil teve um crescimento econômico recorde no governo do presidente Lula? Porque ele fez políticas sociais, ele criou programas sociais e ele criou condição para que o brasileiro passasse a ser um consumidor, quando ele criou, por exemplo, um programa como o Luz para Todos. As pessoas podiam comprar e tinham que comprar uma geladeira quando não tem luz elétrica. Milhões de brasileiros viviam na escuridão. Chegou a energia elétrica, eles, com as políticas de incentivo, foram comprar sua geladeira, seu ventilador, seu eletrodoméstico. E o que é que aconteceu? Aquecimento na atividade industrial brasileira, na atividade comercial brasileira. Imediatamente. Senador Lindbergh, imediatamente. Então, o Brasil está vivendo agora uma crise econômica que é óbvio que é em consequência também do que o mundo está vivendo. A própria China está passando por um momento difícil. E a solução que os economistas estão trazendo, é tirar dinheiro do mercado, tirar dinheiro dos mais pobres e fazer uma ação perversa de nos curvarmos ao tal do mercado. As expectativas desse ditador invisível chamado mercado. Isso é uma furada. Tem economistas, eu não sou, Nobel de Economia, que tem posição bem diferente dessas que nós estamos vendo governos adotarem, na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui no nosso país. Eu não sou economista, o Lindbergh é um estudioso dessa área, mas tem coisas que são óbvias, senador Cristóvão, óbvias. O que é que fez o Brasil crescer? Inclusive os opositores nossos falavam, querendo botar uma pecha, não, com a Bolsa Família, com os programas sociais, o PT, tal. Qualquer um, ontem eu estava vendo um sociólogo dando entrevista, Luciano Martins, e ele falava que essa é uma marca fantástica que o Brasil alcançou, de ter feito uma distribuição de renda e feito a inclusão dos mais pobres. Isso é uma conquista. Agora, me parece que a lógica é outra. É debater como é que a gente tira dinheiro de quem ganha menos, como é que a gente faz para interromper. Propuseram cortar o Bolsa Família. Vossa Excelência foi criador do embrião, da raiz, da semente dessa história, aqui quando governava o DF. Botou seu nome na história com o Bolsa Escola. Independente de qualquer divergência, nasceu, cresceu e tornou-se parte da história de inclusão social do país. A gente deve a muitos que trabalharam e, obviamente, ao presidente Lula, que teve a coragem de fazer isso. Então, isso é o momento que nós estamos vivendo. Eu não acredito que o Brasil vai ficar melhor se perder a janela de oportunidade que tem de mudar essa lógica burra de que ninguém consegue explicar, de pegar quase R$500 bilhão de pagar de juro num ano. R$500 bilhão. E é óbvio que é papel indo para lá e papel vindo para cá. Mas será que não é o momento de nos reinventarmos? Eu falei ainda agora que o filme A Grande Aposta, que o Brad Pitt, é um filme fantástico, ele entra dentro da crise imobiliária, da quebradeira dos bancos. Era óbvio que estavam fazendo uma jogatina usando as pessoas. E nós chamamos isso de mercado. Não temos mais, felizmente, o FMI. Não temos. O presidente Lula, nosso governo acertou as contas, o FMI parou, porque senão ele estaria todo dia na mesa do ministro da Fazenda e de outros ministros do Planejamento, dando as ordens e o comando. Mas nós temos essa coisa invisível chamada mercado, e parece que a agenda que estão propondo para enfrentar uma crise real, que aumenta a inflação, que aumenta o desemprego, é dizer, vamos fazer algo para a gente sinalizar para o mercado. Nós podemos fazer as coisas que têm que serem feitas, melhorar a vida do nosso povo, apostar mais em fazer com que os que são a grande maioria possam ter algum dinheiro na sua conta, para que eles possam, sim, aquecer a economia e o tal do mercado ser atendido. O caminho é inverso. O presidente do Banco Central disse hoje, devemos ter uma queda de 2 pontos na inflação. Ótimo.
Ela está lá perto de 10, se chegar para 8, já agora, nesse trimestre. É uma ótima notícia. E aí ele diz que vai reduzir a taxa de juros. Maravilha. Começou, disse hoje, está sendo veiculado já desde cedo. Ele falou duas coisas. Que bela notícia. É uma importante notícia, por isso que eu estou aqui cumprimentando, que devemos ter uma queda na inflação de pelo menos 2%, a própria Miriam Leitão no Bom Dia Brasil hoje estava reproduzindo, e que isso vai implicar numa redução da taxa de juros. Ótimo. Qual é a explicação, senadora Vanessa, senador Cristóvão, que é nordestino, você que é nordestino, carioca, Lindbergh, para termos a taxa de juros, para usar os fundos constitucionais, tem 14%. Mais alta do mundo. Qual é a lógica? Isso é querer matar o investidor, o empreendedor da Amazônia, na Amazônia, no norte e nordeste do Brasil, no centro-oeste. É desrespeitar a Constituição, não tem explicação. Senador Jorge. Eu ouço Vossa Excelência, senadora Vanessa. Primeiro, cumprimentar, agradecer, cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento e agradecer a referência que Vossa Excelência fez e o recado que principalmente da pessoa. Lula. E dizer que, senhor presidente, eu defendo e defenderei o presidente Lula, não porque tenha qualquer laço de amizade com ele, mas porque tenho profundo respeito ao projeto, como disse Vossa Excelência, que ele aplicou no Brasil. E que nós, do PCdoB, temos orgulho, muito orgulho, de sermos partícipes desse projeto. Porque o que está em curso no Brasil não é uma luta contra a corrupção, está aqui. Está aqui, presidente Fernando Henrique, mandando dinheiro para fora, com empresa fantasma, funcionária de gabinete de senadores do PSDB há 15 anos. A notícia nova hoje passou de um senador, inclusive um senador lá do meu estado, senador Arthur Vigílio. Aliás, ele tinha outro senador, ele tinha outro funcionário fantasma também, teve que devolver dinheiro, que trabalhava aqui e fazia curso de dança na Espanha. Mas eu acho que o Ministério Público vai entrar... Então, não é essa a luta da corrupção. Pois eu acho que o Ministério Público deve entrar pedindo ressarcimento desse dinheiro dos 15 anos. Talvez, né? Nem nós devemos falar, senador Jorge Viana, nós devemos passar a palavra ao Cássio Cunha Lima, a Luísio Nunes, a Aécio Neves, para ver até onde vai a luta deles, o combate à corrupção. Eu digo, combate à corrupção é uma prática cotidiana individual. Para eles, não, a bandeira para tirar esses que estão no poder e eles voltarem para aplicar o projeto deles. O projeto deles da privatização, o projeto deles de retirada dos direitos dos trabalhadores. E Vossa Excelência fala na Previdência que eu tentei falar também. E destaco o papel importante da presidente Dilma, que não mandou para cá. Levou para o fórum. Mas se levar no fórum, eu não acredito que o fórum aprove. Exatamente. Lá no Fórum de Trabalhadores isso será debatido. Isso é importante, porque tudo que nós não precisamos é uma guerra agora, um embate com os trabalhadores. Então, tá bom, pelo menos está lá no fórum. Espero que o fórum tenha força suficiente para não permitir que isso que querem, um absurdo, tirar direito de mulher, que nada é o direito do que um reconhecimento. Então, parabéns, senador Jorge Viana, e ao presidente Lula, que mantenha-se firme, porque não é porque ele é um operário, não, porque o presidente, como disse Vossa Excelência, aplicou e defende uma política que toca nas pessoas. Juro alto, ele diz, mas é porque para baixar a inflação é nociva, tira salário do trabalhador. E o juro alto tira mais salário de trabalhador ainda. Não, tira o emprego. Tira mais. Não, o juro alto tira o emprego do trabalhador. Ainda. E aí, quando a inflação tira dinheiro, é verdade. Eles queriam que o juro aumentasse e o juro manteve como estava, aí foram criticar a entrevista do ministro da Fazenda, que ele induziu a não aumentar os juros, porque não tiveram coragem de criticar o fato que o juro não aumentou, que era o que eles queriam, que aumentasse o juro. Então, parabéns, senador Jorge Viana. E ao presidente Lula, tenho certeza absoluta, o Brasil todo está do seu lado. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou ouvir o senador Cristóvão, mas eu queria deixar aqui, claro, duas coisas de novo. Muito dinheiro, ou dinheiro na mão de rico, é concentração de renda. Pouco dinheiro que seja na mão dos pobres é distribuição de renda. Quando a gente discute alta dos juros, quando eu estou dizendo que é inaceitável, que é um absurdo, o descumprimento da própria Constituição, de termos taxa de juros para o meu estado do Acre, na Amazônia, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, dos fundos constitucionais, acima de 14%, o mais alto do mundo, senador Cristóvão, é porque está se descumprindo a Constituição, e aí é aquilo lá, a inflação mete a mão no salário do trabalhador. Agora, o juro alto, ele tira o emprego do trabalhador. Eu acho que essa questão da Previdência e essa crise, ela tem que nos dar uma oportunidade do Brasil ser inovador no mundo. O sistema de produção e consumo do mundo, essa ciranda
do dinheiro, do mercado, faliu. Todos afirmam isso. E ninguém tem coragem de começar algo novo. O Brasil podia começar algo novo. Eu chamaria, se eu fosse presidente da República, 3, 4 economistas que ganharam o Nobel de Economia para vir buscar alternativa, que tem alternativa. Eu chamaria líderes políticos, porque quando a crise econômica é forte, a gente tem que chamar, não é economista, tem que chamar líderes políticos que tenham capacidade de tomar as medidas certas. Senão, o mundo não precisava de senadores, deputados, nem presidente. Era só ir nomeando um economista, não só para o Ministério da Fazenda e do Planejamento, nas presidências, que estaria tudo resolvido. Mas eu ouço com satisfação Vossa Excelência para poder concluir meu pronunciamento. Senador, eu fico satisfeito aqui o senador Lindbergh, e eu antes fiz uma consulta a ele aqui, que me permitiu aumentar a minha dúvida, e a dúvida que a gente deve estar passando com esse debate ao Brasil inteiro. Os senadores da base de apoio estão contra a proposta da presidente em relação à Previdência. Não, nem a proposta, que eu também não estou apoiando a proposta, estão contra trazer o tema para hoje. Não sei se Vossa Excelência entendeu. Eu tenho medo, eu sou favorável que se discuta a reforma da Previdência. Sim. Eu estou com medo, receioso, não é com medo, receioso de que a gente fazendo essa discussão agora, que não pode ser aplicada agora, porque todos dizem que não é para aplicar agora, só daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai querer colocar algo que não vai ter uma ação rápida, e a gente veio discutir as questões fundamentais de enfrentar a crise. Aí eu estou de acordo com o senhor, mas a gente tem que discutir as duas. Agora, eu estou lamentando que não tenha ninguém aqui da oposição tradicional, porque eles estariam também contra a proposta da presidente Dilma, com certeza, por razões partidárias. Aí já é outro caso. E eu temo que o grupo que vocês estão representando aqui esteja por razões de ilusão. Vai ter que enfrentar esse tema. Mas, óbvio, eu defendi isso. Não pode ficar só nisso. Vai ter. Nós não podemos cair na ilusão nem no partidarismo. Nós não podemos ignorar que há uma crise previdenciária no mundo inteiro por causa do aumento da esperança de vida, que é uma coisa maravilhosa. Inclusive, Vossa Excelência viu que o meu discurso foi exatamente esse. Tem 2 temas que o mundo tem que discutir, tem que trabalhar. Mudança do clima e previdência. Isso. Exatamente por eu isso. vi. Abri meu discurso. O senhor começou com eu isso. Só estou dizendo que espero que não seja. Você vai colocar algo agora para atender uma expectativa do mercado, algo que é fundamental do país fazer. Não, eu não acho e eu critiquei que já deveria ter sido feito há 10 anos, há 20 anos. Isso é uma crítica que eu faço. Eu não quero fazer nada para atender o mercado. Eu quero fazer para atender as vozes do futuro, daqui a 50 anos, 30 anos. Como é que vai estar aposentado? Isso eu estou inteiro acordo. Ótimo, então tá bom. Porque se isso quebrar, e vai quebrar, nossos jovens vão ficar sem aposentadoria. E a maneira de quebrar, todos já sabemos, é a inflação. Ninguém deixa de pagar a aposentadoria. Faz uma inflação, aí quem ganha 100 só recebe o valor de 50. É isso que aconteceu no leste europeu recentemente. Os aposentados entraram em fome, porque não houve a reforma previdenciária no momento certo. Não se trouxe solidez financeira. Não se trouxe, hoje, os economistas gostam de chamar de robustez. Esse é um ponto. Agora, não dá também para a gente cair na ilusão que baixar e subir juro resolve. Primeiro, o presidente do Banco Central está falando em reduzir a inflação. Ele já fala nisso há muito tempo. Não, Toda vez que ele afirmou que ela cairá agora. Eu já ouvi ele afirmar isso outras vezes. Agora, porque eu acho que a gente tem os dados já. Ele já afirmou isso aqui algumas vezes. Quando ele vinha aqui em audiência, eu tenho até gravado. Depois até cobrei dele uma vez. Então, eu vou esperar para ver, até porque há razões para cair sim, porque o grande choque foi por causa das tarifas públicas, que agora vão dar uma parada. É possível, sim. Agora, nós não podemos cair nessa ideia de que baixar juro cria emprego imediato. É vender uma ilusão. É vender uma ilusão. Sabe por quê, senador? A verdadeira maneira de criar emprego ninguém quer levar a sério, porque demora. Se nossa população fosse altamente educada, o nível de desemprego cairia ou sobreviveria mesmo sem o emprego. E a gente não faz isso. A produtividade é baixa. Esse é outro problema da Previdência. Com a baixa produtividade de cada trabalhador, quem ganha, por exemplo, salário mínimo, a contribuição é muito pequenininha. E não vai dar para dar uma aposentadoria alta para quem contribuiu pouco. Tem que aumentar a produtividade. Isso é um exercício de longo prazo. E eu não vejo a presidente mandar ainda a verdadeira reforma, que seria a reforma educacional, que, a meu ver, seria por meio de uma federalização. Mas pode ter outra maneira. O que é que se tem feito em educação no governo nos últimos anos? Pequenas melhorias. Não piorou.
É falso dizer que piora. Pequenas melhorias, não tem essa garra de fazer uma transformação. E aí, para concluir, sobre a distribuição aos pobres. Claro que houve, mas de renda. Não houve de conhecimento, de educação. A desigualdade não diminuiu. Melhorou a educação assim para todos, um pouquinho. Mas a desigualdade não diminuiu entre os ricos e os pobres. Aí você diz, entrou na universidade, mas nem se formam, porque não conseguem. Semana eu tive uma surpresa incrível. Um professor me encontrou e disse que deixou de usar um livro meu, um livro do meu tempo, que você me conheceu, técnico, um livro de avaliação econômica do projeto. Eu disse, surge um melhor. Ele disse, não, mas agora não entendem. Não conseguem captar a matemática que tem ali. Aí eu cheguei em casa, tem 30 anos, fui olhar. Uma matemática simples. Pois bem, essa distribuição que eu acho que devia ter. Eu vi um dia desse, alguém falou, não consigo lembrar, que nós abrimos as portas para os pobres comprarem equipamentos, mas não abraçamos os pobres nos últimos anos no Brasil. Abrimos a casa, mas não abraçamos, não abrigamos, que aí seria educação, seria não ter dengue, seria saúde, seria um sistema social que os incluísse. Nós incluímos no mercado, não incluímos nos benefícios da modernidade ainda. Damos uma geladeira que não tinha, é um avanço, não vamos negar. Damos uma televisão, é um avanço, mas não demos a saúde, não demos a segurança, não demos a educação, não demos o meio ambiente, e isso está faltando. Isso sim tinha que estar discutindo aqui junto com a reforma da Previdência, mas não parar de discutir a Previdência. Vai ter que discutir, mesmo que leve 50 anos. Agora, não é para dar recado ao mercado, aí seria um erro, é para dar uma resposta ao futuro. Vossa Excelência vai ver que o grande debate vai se dar isso, mais como resposta ao mercado do que para construir o futuro que eu também defendo. Então, eu estou de acordo, eu acho que a Previdência é o tema que nós vamos ter que lidar daqui para frente, mesmo o mundo mudou, o mundo é outro, ela é insustentável, não adianta fugir. Se queremos ter políticas sociais, vamos ter que ter uma Previdência que também seja superavitária. A única coisa que eu estou pondo é o seguinte, nós temos pouco tempo para agir, para combater essa inflação, para procurar ter juros que não sejam os maiores do mundo, para proteger o emprego. E aí, não se pode querer fazer um mascaramento do enfrentamento, usando a Previdência. Aí eu estou totalmente em desacordo disso. Mas eu queria rapidamente, que eu tenho um compromisso. Se todos nós ficássemos aqui todas as sextas-feiras, dava para discutir as duas coisas. Mas não ficamos aqui. Mas só dizer, eu estou com medo de que a gente caia no debate entre o ilusionismo de alguns e o partidarismo de outros. E o Brasil fique de fora. Muito bem. Eu agradeço e quero só agradecer ao presidente também, Teomário, pelo tempo, e dizer que espero, sinceramente, que se possa ter uma agenda esse ano, uma agenda verdadeira, que atenda os interesses do país, que atenda as expectativas do cidadão brasileiro e de todo o setor produtivo, mas que ela venha em função de um debate real, concreto, que aconteça aqui no plenário do Senado. Espero que o presidente Renan, que está procurando ouvir as bases partidárias aqui do Senado, possa também levar em conta e fazer bem o que ele tem condição de fazer, uma boa mediação, para que tenhamos propostas, não de uma determinada visão desse plenário, mas uma proposta de debate e de enfrentamento da crise que o país vive, que possa expressar o sentimento dos brasileiros e o conjunto desse plenário aqui do Senado Federal. Senador Jorge, só antes de Vossa Excelência sair, eu quero cumprimentar pelo pronunciamento. Eu vi uma parte, estava me dirigindo aqui ao Senado pela Rádio Senado, e eu quero cumprimentar, acho que é um pronunciamento muito importante. Senador Cristóvão, eu acho que o Jorge Viana falou sobre as saídas da crise de 2008 e 2009. Eu, nesse momento de hoje, eu me reporto muito ao que fez Lula em 2008 e 2009. Falou o senador Jorge Viana, colocou dinheiro na mão do pobre. Porque, veja bem, na crise de 2008, o que o presidente Lula fez? Final de 2008, ele baixou o superávit. Nós dobramos o déficit nominal, porque o governo decidiu, era uma crise econômica de natureza recessiva, o governo decidiu gastar mais. E gastou mais em investimentos e gastos sociais. De 2008 para 2009, nós aumentamos 10% o gasto social. E é aquela coisa, dinheiro na mão
do pobre, da pessoa. Aquele dinheiro estimula a economia. Chega na indústria imediata, no comércio e na indústria rapidamente. É diferente você fazer desoneração para a grande empresa. Claro. Porque no momento de recessão, essas empresas decidem não investir. Foi um equívoco. 114 bilhões de desoneração no ano, e a ingratidão do setor empresarial, a demissão e o agravamento da crise. Um equívoco do nosso governo. Claro. Agora, um ponto é fundamental aqui. Ali em 2009, com todas as críticas que eu tinha a Meirelles, que no final de 2008 não baixou a taxa de juros, quando estava claro que nós estávamos numa crise de natureza recessiva no mundo inteiro, em 2009, o presidente Lula baixou de 13,75, o Banco Central, de 13,75 para 8,75. 5 pontos. Não dá para aceitar o que está acontecendo nesse debate da política monetária do Brasil, senador Cristóvão. Se o senhor tem uma ideia, eu achei ontem, Vossa Excelência, nas TVs, fantástico, que Vossa Excelência se filiou ao PPS agora, disse, nós precisamos de uma oposição progressista. E eu achei fantástico, porque eu tenho uma grande admiração, senador Jorge. Todos nós temos. Pelo senador Cristóvão. Cumprimentei. E eu vi alguns conservadores aqui. Tomara que ele, inclusive, tire o próprio PPS de uma posição que é absolutamente incendiária, que não apresenta nenhuma proposta, e apresente, como ele sempre faz aqui, propostas. Quando o senador Cristóvão foi fazer o pronunciamento, eu fiz questão de demarcar esse campo da atuação dele. Eu tenho o maior orgulho de conhecer Cristóvão há mais de 20 e tantos anos. E ele é um cara avançado, progressista. E eu vi um bocado de gente conservadora aqui aplaudindo porque ele entrou no PPS. Eu digo, olha... E eu vibrei com a fala ontem, senador Cristóvão. Mas tem uma coisa no Brasil de hoje, porque, veja bem, no ano passado nós aumentamos em 200 bilhões o pagamento de juros. Em 2014, nós comprometemos 300 bi com pagamento de juros. Em 2015, 500. Foram 500 bi. E a gente fazendo ajuste fiscal aqui, 1 bilhão para cá, 1 bilhão para cá, e nós aumentamos em 200 bi. E nós temos a maior taxa de juros do mundo. Nós não temos como retomar o crescimento com uma coisa como essa. Aí, quando você vai ver a inflação era de preços administrados. Não era inflação de demanda. Ou seja, não adianta nada você aumentar a taxa de juros. Ninguém está comprando. E aí onde eu falo para o senador Cristóvão, porque ele pode ser candidato a presidente, eu acho que seria um grande nome nesse debate, eu digo o seguinte, há um grande... Quando me perguntam sobre a questão da taxa Selic, eu digo, não é pela questão da inflação, eu acho que é um grande pacto entre setores das elites nesse país, que ganham muito, infelizmente ganham muito, com essa maior taxa de juros do mundo, que vivem do rentismo e que ganham muito. Uma taxa de juros, uma taxa Selic de 14,25. Então, eu acho que para a gente... É o melhor cassino do mundo. Hein? Esse você tem certeza que ganha. Pois é, eu tenho acompanhado a eleição do Bernie... cassino, normalmente, você sempre perde, né? Não tem como perder. Eu tenho acompanhado a eleição do Bernie Sanders nos Estados Unidos e estou encantado com o Bernie Sanders pela coragem dele de enfrentar esse debate. Ele tem dito nos Estados Unidos o seguinte, não pode ter banco grande demais que não possa quebrar. Tem que dividir o banco em banco comercial e banco de investimento. Sabe o que ele está falando nos Estados Unidos? Cartão de crédito, 30% ao ano é um roubo. Nós somos 430% ao ano. E diz o Bernie Sanders, vai ter que limitar para 15%. O que é que ele falou também? Ensino superior gratuito. Quem vai ter que pagar? Wall Street, taxação de Wall Street. Porque em 2008 a classe média socorreu os bancos. Agora chegou a hora dos bancos socorrerem a classe média no momento de crise. Então nós temos que desmontar isso aqui. Faliu, esse modelo faliu. Faliu. Perdeu a validade. E, senador Jorge, não tem como a gente investir em educação, saúde, dessa forma comprometer... Quando a gente com mais do mesmo. Mais do mesmo. Comprometendo quase 40% do orçamento com pagamento de juros. Então, esse é um debate que eu acho que é um debate muito válido. E eu queria parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi muito feliz. Eu posso dizer que eu assino embaixo desde o começo do pronunciamento até o final. Parabéns, Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu agradeço muito, Lindbergh. Você é um estudioso do tema. É um bom debatedor e, como disse o senador Cristóvão, aqui nessa sexta-feira a gente tem a oportunidade de falar com quem está nos acompanhando na Rádio e TV Senado, que, aliás, a TV Senado queria parabenizar pelos 20 anos. São 20 anos. E nos ajuda muito a estabelecer esse diálogo aqui dentro, mas ao vivo, para toda a sociedade brasileira, né? Posso aqui falar e estar me comunicando com todo o meu Estado, com todo o Brasil. Eu acho que é isso que o Brasil quer, senador Cristóvão.
Não se trata aqui de PT, PSDB, como Vossa Excelência acertadamente cobra. Nós precisamos encontrar saídas para a crise econômica. E eu tomara que não seja mais do mesmo. Obrigado.